Bom, galera, estamos aí no próximo vídeo, né? Vamos falar dos militares que cometeram atos terríveis, né? Não só da censura, não só a supressão das liberdades, né? Que o ser humano, que o indivíduo, o cidadão, numa democracia tem, livre expressão, poder se manifestar contra o governo, né? Cassação de mandatos, censura prévia, prisões, morte, exílio, tortura, tudo isso ocorreu durante o regime militar, tá? Mas a gente vai falar também dessas guerrilhas de esquerda, né, que também não lutavam pela democracia. Bom, vamos começar então. Esse fato tem um site chamado Aventuras da História. São 3 irmãos. Você vê que o menor aqui era uma criança praticamente de colo na época. Eles foram marcados como subversivos, né? Uma ameaça por serem filhos de comunistas e foram exilados do país, só por serem filhos de manifestantes aí de comunistas, né? Não importa se são guerrilheiros ou não, essa não é a questão, mas as crianças não têm nada a ver com isso. E como vocês podem ler aqui, existem alguns registros, né, de pessoas, de testemunhas, que informam que houve, de fato, até militares que confessam, que houve torturas de filhos de militantes comunistas que eram presos, né? O militante era preso com a esposa, o pai, a mãe, e levavam as crianças e faziam uma tortura psicológica ali, né? Para que os pais ameaçavam a integridade da criança, para que obrigassem os pais a falarem onde estão os companheiros, onde estão os núcleos, né, das guerrilhas urbanas, das guerrilhas também do interior, no caso da guerrilha do Araguaia. Então, os crimes cometidos pelos militares não dá para você justificar, tá? Não tem como justificar. Assassinato, morte, tortura, não tem como justificar isso. Mas a gente tem que falar sobre outras coisas. A gente já vai falar da esquerda. Aqui temos uma imagem do pau de arara, né? Que era uma das torturas cometidas, foi uma invenção brasileira, olha que coisa, né? A pessoa era amarrada nessa posição, ficava ali durante horas, né? Apanhava, você tinha a cadeira do dragão que a pessoa ficava amarrada, tomava choque elétrico. Dizem que até casos de estupros aconteceram nos órgãos militares responsáveis pela censura, que eram o DOPS e o DOI-CODE, né? Então, a gente vai falar mais à frente sobre um caso de um jornalista, ficou emblemático, que é o caso do jornalista Vladimir Herzog. Os números oficiais da ditadura, pessoal, são de 434 mortos e desaparecidos. E não sei quantos desaparecidos. Esses números provavelmente estão longe da realidade, tá? Porque é o que se tem de registrado. Imaginem quantas pessoas não sumiram e nunca mais apareceram, né? Sinal, obviamente, que provavelmente foram assassinados. Mas, por outro lado, a gente precisa analisar toda essa questão. Por quê? Existem narrativas em relação aos militares e às guerrilhas de esquerda. O que vai acontecer? Quando o ato institucional número 5 é baixado, começa no Brasil grupos paramilitares, né? Ações, vamos dizer assim, guerrilhas de esquerda comunista, grupos de esquerda começam a se organizar e a cometer atos de tortura, atos de terrorismo no Brasil. A gente tem o famoso Carlos Marighella, que está até o filme dele em cartaz. Eu vi o filme do Marighella, o filme é bom, mas ele não retrata quem foi Carlos Marighella, tá? Carlos Marighella foi um torturador, um assassino que escreveu o mini manual do guerrilheiro urbano. O Marighella não tinha compromisso nenhum com a democracia, tá? A organização de guerrilha que ele criou foi a ALN, Ação Libertadora Nacional, se eu não me engano, é esse a tradução. A gente tem outro, olha, um monte de Carlos aí, né? Um monte de xará, só que só faziam besteira, que é o Carlos Lamar, que era um capitão do exército. Ele abandona o exército, inclusive antes de abandonar, ele foge, ele rouba um caminhão cheio de armas, tá? O Carlos Lamarca funda a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária.
Esses dois camaradas tinham núcleos de esquerda, eles pegavam em armas, eles sequestravam bancos, assaltavam bancos, sequestravam bancos, é bonito. Nossa, eu não vou cortar isso não. Eles assaltavam bancos, eles sequestraram diplomatas, né, cometiam diversos atentados terroristas, tá? Matavam mesmo policiais. O policial, ele via o policial como um agente do Estado que tinha que ser morto, tá? Eles pegaram em armas, mas não para instaurar a democracia, mas para substituir a ditadura militar por uma ditadura comunista, uma ditadura do proletariado. E aí vem uma questão muito interessante. Havia ameaça comunista? Olha, havia organizações comunistas com propostas de golpe antes de 64. Mas você vê que não era uma ameaça grande, porque quando João Goulart foi deposto, não houve, essas guerrilhas não pegaram logo em armas. É depois do AI-5 que essas guerrilhas começam realmente a se manifestar, combatendo a ditadura militar. A questão é a seguinte, o meu problema não é você pegar em armas. É que criou-se uma narrativa, que eu aprendi na escola, inclusive, tá? De que as guerrilhas de esquerda, comunistas de esquerda, levaram o Brasil à ditadura. Levaram o Brasil à democracia, desculpem. Isso é uma narrativa falsa. Você pega diversos vídeos de ex-guerrilheiros de esquerda, como, por exemplo, o Gabeira, que é um político conhecido. Tá? Você tem uma do ex-marido de uma presidenta que nós tivemos, não vou citar o nome. Que esse camarada, ele fala claramente. Eles sequestraram até avião. Até avião foi sequestrado. Tá? Sequestraram pessoas com avião lotado de gente e levaram para países como Cuba, por exemplo. Né? Colocaram bombas em quartéis, em aeroportos. Tem um caso de um camarada que perdeu a perna. Tem pessoas que morreram. Só para vocês terem uma ideia. E existe também essa narrativa falsa de que a população apoiava essas guerrilhas de esquerda. Nada mais falso. Só para você ver o descolamento que se tinha da população com essas guerrilhas de esquerda. A população, ela estava... só para vocês terem uma ideia. No mesmo dia da passeata dos 100 mil, lá em 68, no Rio de Janeiro... um desses grupos de esquerda, eles cometeram um atentado bomba no exército em São Paulo, num quartel em São Paulo, que acabou matando um soldado, um garoto. Jogaram um caminhão cheio de explosivos, que ele acaba explodindo ali e mata, se eu não me engano, acho que é um soldado só, ele acaba morrendo. Então a população era contra esses atentados terroristas. Eles cometiam assaltos, roubavam mesmo as pessoas, tá? Então, Carlos Marighella e Carlos Lamarca não são heróis da democracia. Eu tô falando isso porque eu tenho colegas que sustentam essa ideia. Mas é só você pegar, você não vai encontrar um documento dessas guerrilhas, uma declaração de que eles eram a favor da democracia, que eles estavam lutando pela democracia. Era sempre substituir a ditadura militar por uma ditadura comunista. A grande questão era qual? Vai ser o comunismo soviético, o comunismo cubano ou o comunismo maoísta da China, do Mao Tse-tung? Essa era a grande questão. Então esses caras não eram heróis da pátria. Tanto que o Marighella acaba sendo assassinado em 69 por esse cara aqui que eu vou falar depois, o Sérgio Fleury. Né? Foi uma operação dele, eu vou falar desses caras à direita, os militares também. E o Carlos Lamarca morre em 74. Então, todas as outras guerrilhas, MR8, a guerrilha do Araguaia, que são outros grupos de esquerda, tem outros também, que eu não vou citar, todas essas guerrilhas acabam. Até 75, 76, todas as guerrilhas tinham sido derrubadas pelo governo militar. Então, essa narrativa de que Carlos Marighella, Carlos Lamarca, entre outros revolucionários de esquerda, conduziram a democracia, isso é conversa fiada, eram terroristas. Só que isso não serve para justificar os crimes dos militares. Porque eles cometeram crime contra muita gente inocente. E mesmo se você fosse um guerrilheiro, você vai preso, você tem que ter os seus direitos. Você não pode ser torturado. Nem seus filhos sofrerem tortura ou serem expulsos do país. E aí entra esse camarada aqui, o delegado Sérgio Fleury e o
hoje coronel, na época capitão Carlos Brilhante Ustra, né? Que são torturadores do lado dos militares. O Sérgio Fleury, ele cometeu atos que você, olha, que arrepiariam os meus cabelos se eu não fosse careca, tá? Tem casos de morte, casos de tortura, tem casos dentro de presídio, rebeliões em presídio. Realmente esse Sérgio Fleury era uma pessoa sem nenhum escrúpulo. A mesma coisa o Ustra. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? O mundo não se divide em torturadores e terroristas. Tá? Eu preciso analisar isso com calma. Só para você ter uma ideia. Se você quiser saber quem foi, por exemplo, o Marighella, né? Alguns falam Marighella, não sei se esse é o termo. Baixa o mini manual do guerrilheiro urbano, que é uma espécie de manual de como o guerrilheiro deve agir. Ali você... morte, morte, tortura, tortura, morte, morte, assassinato. Tem um trecho que eu tenho esse mini manual do guerrilheiro urbano, tem um trecho que ele coloca mais ou menos assim, eu tenho PDF, não vou ler aqui agora, mas tem um trecho que eu até marquei esse trecho, que o Marighella coloca mais ou menos assim, o voto, né, o retorno do voto direto, a população poder votar, essa reivindicação do voto nada mais é do que cortina de fumaça. Isso não serve para nada. Isso só faz com que o guerrilheiro abandone a sua luta e serve para distrair as massas da verdadeira luta pelo poder. Então, só para você ver, ele era um cara que não era democrático, tá entendendo? A mesma coisa esses outros dois aí, tanto o Fleury quanto o Ustra. Então você tem guerrilheiros de esquerda que cometeram atentados terroristas e militares e grupos ligados aos militares que cometeram torturas e morte. É claro que os militares cometeram muito mais, porque eles tinham o aparelho do Estado para eles usarem à vontade. Então é isso que eu quero que vocês entendam quando a gente for analisar o regime militar. Porque existe uma narrativa de que os militares foram heróis que lutaram contra uma ameaça comunista. Essa é uma narrativa também que não faz o menor sentido. Que os militares pegam o poder, mas eles não devolvem. Você vê que os militares começam só questionando os comunistas. Só que quando a população se volta contra os militares, o que os militares fazem? Se voltam contra a população. Muita gente, Carlos Lacerda, que não era comunista, era um cara de direita que apoiou o golpe, quando ele cria a Frente Ampla, ele é exilado. Então muita gente sofreu, que não era comunista, por se colocar contra o regime militar. Aquele deputado que eu mostrei o discurso dele, Márcio Moreira Alves, ele também teve seu mandato cassado, não me lembro se ele foi exilado. Ele não era comunista. Então, quando você se... num primeiro momento, os militares, vamos combater só os comunistas, mas quando a população se coloca contra eles, eles passam a combater qualquer um que se coloque contra eles. Então não dá para você justificar o que os militares fizeram. Assim como não dá também para seguir essa narrativa de que as guerrilhas de esquerda, né, com a liderança aí do Carlos Marighella e do Carlos Lamarca, conduziram à liberdade. Não. Também não. Tanto que elas foram derrotadas pelos militares. E a população não apoiava essas guerrilhas de esquerda. É isso que eu queria que vocês entendessem. Tá? Professor, eu penso diferente de você nessa visão. Ou eu tenho uma visão mais pro lado dos militares, ou mais pro lado das guerrilhas, tudo bem. Agora só eu quero que você tenha argumentos para sustentar qualquer que seja a sua visão. Você não é obrigado a concordar comigo nesse sentido. Mas eu acho que é importante passar esse ponto de vista. Tá? Sugiro até o vídeo do professor Marco Antônio Villa, tanto sobre o Ustra quanto sobre o Marighella. É um vídeo muito interessante, eu vou tentar botar pro meu grupo do 9º ano do Visão, né, que a gente vai ter prova logo logo. Bom, é isso, pessoal. Então lembrem-se, a narrativa sobre o regime militar não se resume a torturadores e a terroristas. Tá? Quem são os heróis, então, que devolveram a democracia? Temos a Frente Ampla, que lutou, deputados do MDB, que era a oposição, como o deputado Márcio Moreira, que foi cassado.
setores da sociedade, o movimento da Tropicália, que não pegou em armas até onde se sabe, tá? Artistas, o cinema novo com Glauber Rocha, teatros que eram feitos, a UNE nessa época foi importante, União Nacional dos Estudantes, quando ela ainda não estava ideologizada, apesar de já haver uma certa visão da UNE mais voltada para o comunismo, mas houve setores da sociedade que lutaram, os líderes da passeata dos 100 mil, esses são os heróis que pressionaram os militares a devolverem a democracia. Levou tempo, foi duro, muita gente morreu, muita gente sofreu, mas a democracia ela voltou ao Brasil. Não graças a guerrilheiros, nem graças aos militares que devolveram o poder porque eram bonzinhos, mas porque pessoas lutaram no viés democrático para trazer a democracia de volta ao país. Bom, essa é a minha visão. Lembrando, você não é obrigado a concordar, tá? Encerramos por agora esse vídeo.